Vamos ler com a ajuda do Senhor, onde está escrito livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 11. Juízes 6, versículo 11. Ele é um pouco extenso. Vamos, com a ajuda de Deus, ler até onde Deus permitir. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezitra. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo de um lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E disse-lhe o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graças a teus olhos, dar-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não apartes até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, um bolo asmo de uma efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e pões-nos sobre essa penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse-lhe Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está a Ofra dos Abizitras. E aconteceu que naquela noite que o Senhor lhe disse: Toma um boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor, teu Deus,
um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortasse do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre o seu servo e fez o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, os homens daquela cidade, não o fez ao dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava no pé dele, cortado, e segundo o boi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez essas coisas? Esquadrilhando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava no pé dele. Porém Joás disse a todos os que opuseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis-vos. Qualquer que por ele contenda, ainda está amanhã, será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribando o altar ao seu altar. Porque naquele dia lhe chamaram Jerubal, dizendo, Baal contende contra eles, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jerusalém. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os ebizitras se ajuntaram após ele. E enviou mensagem a todos da tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiro a Aser. E a Zebulou e o Naphtali, e saíram-lhe ao encontro, e disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel da minha mão, como tens dito, eis que eu porém um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que has de livrar Israel pela minha mão. Como tem dito, eis que e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém. Glória a Jesus. Aqui está a passagem bastante extensa de um homem que fez teste com Deus, ou fez teste de Deus, porque Deus colocou ele numa condição para livrar o teu povo das mãos dos midianitas. Deus falou com ele, o anjo falou com ele, o que ele deveria fazer. Mas ele foi até as últimas consequências para saber se Deus estava ali, se realmente era aquilo que Deus queria. O anjo esteve com ele, junto ao carvalho, debaixo daquele carvalho. O anjo falou com ele, ele creu que era o Senhor.
Mas ele precisava de uma confirmação ainda que maior. Porque há momentos na nossa vida, irmãos, em que a gente precisa que Deus fale conosco tete a tete, cara a cara. Porque o auge da nossa prova, ele fica e acaba confundindo a nossa mente. E você fica procurando coisas impossíveis para que Deus cumpra a sua palavra. Deus fala para você, vai. Mas o nosso adversário, sabendo muitas das vezes, por nossa permissão, por nossa incredulidade, ele tenta confundir a nossa mente, fazendo com que nós não entendamos a palavra do Senhor, ou duvidando da palavra do Senhor. Com Gideão não foi diferente. O anjo falou com ele, o anjo esteve com ele, mas ele precisava de uma confirmação mais real, mais palpável. O homem, na sua condição de homem, ele acaba sendo incrédulo. Deus fala hoje, fala amanhã, Deus falou ontem, Deus falou anteontem. Mas o homem, ele duvida. E Gideão estava nesse estágio de duvidar daquilo que o Senhor faria, de livrar o teu povo dos midianitas. E Gideão fez teste diretamente com Deus. Se há de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã. Se o orvalho tiver no velo e a terra toda seca, eu vou acreditar que Deus vai fazer eu vencer. E essa foi uma das condições que ele falou com Deus. Mas Deus, tudo o que ele fala para nós, Deus cumpre. Deus não mente. E assim, no dia seguinte, ao amanhecer, o velo todo molhado e a terra estava seca, conforme Gideão tinha pedido. Mas ainda assim, Gideão desacreditou. Não é possível. Pode ser uma obra de coincidência. Glória ao nome do Senhor. Ele fez ao contrário. Vou fazer ao contrário. Pode ser coisa da minha cabeça. E na outra noite ele fez a mesma coisa. Se a terra estiver toda seca, se o novelo de lã estiver todo molhado e a terra, se o novelo de lã estiver todo seco e a terra toda molhada, e sim foi a obra que Deus fez. E nesta tarde você está ansioso para saber qual é a resposta que Deus vai te dar. Está aqui a resposta. O que você quer que eu faça de novo para você? Eu já falei para você ir e você está duvidando. Já falei para você entrar e você está duvidando. Mas nesta tarde, mais uma vez, está aqui a palavra. O que você quer que eu faça para você? Glória ao nome do Senhor.
Vá, minha filha, vai, meu filho. Aonde você for, eu vou estar contigo. O que falta para você? Fé? Falta confiança? Falta esperança? Nesta tarde, te diz o Criador dos céus e da terra: em nome do Senhor Jesus Cristo, na minha igreja, glória a Jesus, haja esperança, haja fé, haja no princípio de tudo. Por uma palavra apenas, Deus criou, Deus fez a separação do dia e da noite. E pelas suas mãos, Ele criou o homem. E nesta tarde você está esperando que Deus cumpra a sua palavra. Você tem fé para Deus cumprir essa palavra em você? Você acredita que no teu negócio você precisa de ter um pouquinho de audácia? Porque se Gideão tivesse fé suficiente para falar, o anjo de Deus falou comigo, eu vou lá porque Deus vai fazer, eu vou lá porque Deus vai cumprir. Ele já teria feito, mas ele duvidou, ele foi atrás. Ele correu, fez mais questionamento com Deus. E nesta tarde você está numa necessidade de fazer, mas não um questionamento. Está aqui a palavra de Deus. Tenha fé, meus. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Ou parado, ou incrédulo. Tenha fé, sou eu aqui, glória ao nome do Senhor, a minha palavra vai cumprir, eu vou dar prosperidade para o teu negócio, eu estou no seu negócio, eu estou no teu caminho, glória ao nome do Senhor. Te falaram para você que Deus não estava no seu negócio, eu por esta palavra te digo, diz o teu Deus, eu estou contigo. Ô Gideão, vai para a batalha, vai para a luta, vai para a guerra, Gideão. Vai para a guerra, Gideão. Eu estou contigo. Aonde você precisar entrar, glória ao nome do Senhor. Mas hoje, Senhor, não dá mais tempo. Eu paro o relógio, eu paro o tempo, eu paro tudo para cumprir a minha palavra. Nesta tarde tu vai sair daqui mais crente. Tu vai sair daqui, e aleluia, glória ao nome do Senhor, com a confiança do céu. Porque o céu vai descer para você, vai descer, aleluia, glória de Deus. E você vai acreditar que ao teu caminho eu estou para abrir as portas, eu estou para limpar, aleluia, o teu caminho, aleluia, haverá planície, haverá, aleluia, glória ao nome do Senhor no teu terreno. Um terreno, quando se pega para construir, às vezes tem pedra, tem árvore, aleluia, ao nome do Senhor, e o morador chega, o que eu preciso fazer aqui? Preciso limpar esse terreno. Então se prepara, tem a construtora ou tem um pedreiro, ele fala, antes de tudo, vamos limpar esse terreno, vamos tirar todas as tranqueiras, todas as sujeiras, glória ao nome do Senhor. E nesta tarde, Deus está preparando o teu terreno para limpar, glória ao nome do Senhor. Vou limpar o teu terreno, vou limpar a tua casa, vou limpar, aleluia, o teu sangue, eu vou limpar a tua veia, glória ao nome do Senhor. Eu vou temperar a sua pressão, aleluia, ao nome do Senhor. Eu vou balancear, aleluia, eu vou equilibrar a tua vida, aleluia, ao nome do Senhor. Tu não acreditou, tu precisou que Deus te mandasse mais uma palavra para confirmar, está aqui a confirmação. Saia daqui nesta tarde confiante que Deus abriu um novo caminho para você, Deus está planeando o teu terreno, Deus está passando, aleluia, ao nome do Senhor,
para fazer a limpeza da tua vida, tirar todas as tranqueiras, tirar todas as, aleluia, as incredulidades do teu caminho, aleluia, o nome do Senhor. Nesta tarde, Deus está passando aqui, aleluia, para limpar a tua vida, para limpar a tua mente, para limpar o teu coração, para te carregar de fé, para te carregar de esperança, te encorajar. Saia daqui confiante que Deus vai limpar o teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Amanhã será um novo amanhã, amanhã será um novo suspiro de vida, aleluia. Mas não pode, Senhor, as horas, olha o dia que estamos, na sexta, glória ao nome do Senhor, último dia da semana, não dá mais, Senhor, não dá porque eu não entrei, porque eu não quero, mas nesta tarde te diz o teu Deus, eu vou entrar para uma obra nova, eu vou entrar para um caminho novo, eu vou entrar para uma virtude nova, tu vai glorificar o meu nome, eu sou teu Deus, você é minha, eu sou teu, glória ao nome do Senhor, aleluia. Da minha mão ninguém te tira, da minha mão ninguém te arranca, te falaram que você não seria, que tu não ia conseguir passar, tu não vai passar nesse vale. Tu não vai passar esse vale, mas te anuncia, agora é o nome do Senhor, o Senhor nesta tarde, tu vai passar do outro lado, glória ao nome do Senhor, e quando eu estou olhar para trás, aleluia, vai ver, eu já passei por tudo isso, Senhor, sim, tu já passou porque eu te levei, eu que estou contigo, eu estou nesse negócio, eu estou nesse caminho, aleluia, o nome do Senhor, eu estou nessa prosperidade, eu vou prosperar a tua vida, glória ao nome do Senhor, aonde tu precisar, eu entrarei, e eu cumprirei a minha palavra na sua vida. Saia daqui nesta tarde confiando e esperando um renovo na tua vida, porque Deus será o seu renovo. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão, que tu vai vencer. Tu não vai ficar confundido, tu não vai ficar envergonhado, tu não vai passar vergonha, porque Gideão certamente achou que ele ficaria confundido e envergonhado. Glória ao nome do Senhor. Mas quando Deus marca alguém, Deus promete para alguém, Deus não volta com a sua palavra para trás. Eu cumpro, eu continuo fazendo, eu fiz e continuarei fazendo na tua vida o milagre que eu te prometi. Saia daqui encorajado hoje. Volte para a tua casa encorajada. Glória ao nome do Senhor, porque a coragem do céu vai te tomar. Glória ao nome do Senhor. Esta é a esperança, a confirmação daquilo que tu veio buscar. Aleluia. Tu veio achando que Deus faria algo novo. Mas Senhor, mas não tem caminho, mas eu acredito. Glória ao nome do Senhor. Então, volte para a tua casa, vai para o teu lar. Glória ao nome do Senhor. Da onde você está, confia. Confia. O que Deus falou que faz, que fez, Ele fará. Deus moverá as montanhas do teu caminho. Deus limpará o teu terreno e tu glorificará o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glorioso Criador. Aleluia. Santo é o Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, em ato de agradecimento, Senhor, estamos na Tua presença por mais esse santo culto que Tu tens nos preparado, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque até aqui Tu tens estado conosco, Senhor. E por diante a Tua palavra, Senhor, nós cremos que Tu continuará a nos assegurar, Senhor, na Tua mão santa, Senhor. Então, Senhor, guarda todo o Teu povo na face dessa terra, Senhor. Guarda, Senhor, os conselhos da Tua palavra dentro do nosso coração e faz em nós crescer um pouquinho mais da fé, Senhor.
um pouquinho mais da tua graça, Senhor, um pouquinho mais da tua virtude, para que nós possamos, Senhor, confiar naquilo que tudo tem nos prometido, Senhor. Senhor, aleluia, apresentamos, Senhor, todos os moradores da face dessa terra, Senhor. Toma todos eles na tua mão, Senhor, e aleluia, e não deixa, Senhor, que as tuas promessas voltem, Senhor, sem cumprir na nossa vida. Eterno Deus, aleluia, graça nós te damos a ti por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória santa ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.